Veja agora como fazer a importação dos cadastros diretamente do portal do E-Social. Lembrando que para fazer essa importação, você precisa estar pelo menos na versão 10.1D04. Isso porque nessa versão já saíram algumas atualizações sobre a importação. A importação de dados do E-Social, ela serve para quando a empresa trocou de contabilidade ou trocou de sistema contábil. E aqui no sistema domínio é possível fazer a importação dos dados, pegando as informações diretamente do portal do E-Social. Para que você possa fazer essa importação, o primeiro passo a se fazer é verificar se você tem um certificado digital para buscar as informações dentro do portal do E-Social. Esse certificado pode ser da empresa e você deve cadastrá-lo aqui em Controle Empresas, na guia Certificado Digital. Para você fazer o cadastro, você deve escolher o tipo do seu certificado. Se for A1, você clica no botão Reticências e localiza o seu arquivo e informa a sua senha. Se for A3, você simplesmente seleciona o seu certificado. Agora, se esse certificado for do contador ou do escritório de contabilidade, que for ser utilizado com procuração, aí você cadastra aqui em Controle Contadores, também na guia Certificado Digital. Então, aqui você vai preencher o certificado do contador ou do escritório de contabilidade, que vai ter, então, a procuração em nome da empresa. Depois de configurar o certificado no cadastro da empresa ou no cadastro do contador, caso você tenha domínio web, verifique se o certificado digital está cadastrado lá no gerenciador de certificados, caso seja A1, e caso seja A3, verifique se ele está configurado no gerenciador de tokens. Depois de verificar o certificado digital, você vai vir aqui em Controle Parâmetros, e aí você vai fazer as configurações da empresa, como as configurações de regime, vai preencher aqui todas as informações. A unidade de cálculo aqui vai verificar, então, desde o início, vai preencher, né, fazer a configuração ali conforme a empresa. Então, vamos verificar regime tributário. Então, toda essa questão aqui dos parâmetros deve ser avaliada. O tipo de cálculo, né, como é que a empresa vai realizar o cálculo, se será horas decimais, minutos. Então, aqui toda a parte de configuração. E aí, a gente vem para o E-Social, configurações de envio geral, fazer a configuração do E-Social para a gente poder fazer a importação. Então, a parametrização, né, o que a empresa é, qual o regime, como que ela calcula, essa parte não será importada. Porém, depois que você faz todo o preenchimento, é o único procedimento que você precisa realmente cadastrar. O restante das informações, os empregados, os cargos, horários, as jornadas, tudo isso já vem importado do portal do E-Social com o procedimento de importação. Então, não temos nada cadastrado dentro do sistema, exceto os parâmetros. E aqui, então, a gente vai fazer a configuração. Vamos clicar no botão Gerar E-Social. Vamos informar aqui o tipo de ambiente, o ambiente oficial, porque essa empresa já teve as suas informações enviadas para o portal do E-Social por uma outra contabilidade ou por um outro sistema. Agora, a gente só quer importar aquelas informações aqui para dentro do sistema. Então, vamos colocar o ambiente oficial. Aqui no quadro geral, empresa já enviada anteriormente, você vai colocar como sim. Obrigatoriamente, você deve informar o sim para fazer o processo de importação. E aqui no campo ao lado, você informa a competência, a partir de qual competência que essa empresa veio para o banco de dados atual. Sempre pensando nos cálculos, né? A partir de quando que os cálculos vão ser feitos pelo sistema domínio. Então, a partir da competência que você informar aqui, os cálculos serão enviados para o E-Social, caso necessário. As informações anteriores não serão enviadas. E aqui, o restante das informações, você deve preencher, né, corretamente aqui o certificado digital, aonde que você cadastrou, né? Se você cadastrou lá na empresa, se era um certificado da empresa ou um certificado do contador. Então, aqui você também vai preencher conforme o certificado. Se a empresa é matriz ou filial, né? Então, você vai informar aqui se é uma centralizadora ou uma centralizada. Caso queira mudar, clique no botão Reticências. E, por fim, aqui a inscrição do transmissor, conforme o certificado digital também. Se for o certificado da empresa conforme o CNPJ, você informa o CNPJ. Se for um certificado do contador conforme o CPF, você informa o CPF. Se for o certificado do escritório de contabilidade como o CPF,
você informa o CPF do certificado digital do escritório. Preenchendo aqui as informações, não esqueça de informar o faseamento, ou seja, qual é o grupo da empresa. Esse faseamento pode ser consultado no portal do E-Social, no item Consulta Obrigatoriedade, lá em Empregador Contribuinte. E após fazer todo esse procedimento, não se esqueça de verificar a classificação tributária, né, fazer aqui o preenchimento e preencher também aqui o restante das informações, conforme as configurações da empresa. Feito isso, depois de preencher todos os campos, você pode clicar no botão gravar e aí será exibida esta mensagem falando ali a respeito da importação de dados ou da conversão de dados. Então, quando a empresa já foi enviada, você pode escolher um dos dois processos, tanto a importação quanto a conversão. Mas lembre-se que uma vez que você selecionar uma das duas opções, você não pode voltar atrás, não tem como mudar posteriormente. Então, nesse caso, nesse exemplo, vamos fazer a importação de dados. O parâmetro vai fechar e vai abrir a tela de importação de dados do E-Social. Então, aqui, essa é a telinha da importação de dados do E-Social. Ela também vai estar disponível aqui no menu Utilitários e Importação de dados do E-Social. Então, clicando aqui nessa opção, vai abrir essa janela, onde você vai começar a fazer o processo de importação. Então, aqui, primeiro, você vai ter o tipo de acesso, né? Qual é o certificado digital que você informou, se é o certificado da própria empresa ou certificado com procuração, aqui referente ao computador. Nesse exemplo, utilizamos o certificado da própria empresa. Recomendamos que você marque essa opção de importar todas as alterações do cadastro do colaborador, caso você queira importar realmente todas as alterações contratuais e cadastrais dos empregados, contribuintes e estagiários. Então, marcando essa opção. Caso você não tenha empregados, não tenha contribuintes, você só clica aqui no botão Iniciar, que ele vai fazer a importação ali dos serviços, né, das informações que possuem lá dentro do portal do E-Social, exceto as lotações tributárias que não são importadas. Mas os estabelecimentos vão ser importados. Agora, se você possui colaboradores, então aqui no quadro Colaboradores, você pode incluir manualmente cada colaborador. Então, aqui você informa o CPF do seu empregado ou do seu contribuinte. Na data de admissão, você vai informar aqui a data de admissão. E no tipo de colaborador, você vai definir se é um empregado, um estagiário ou um contribuinte. Caso seja um empregado, é só colocar aqui e clicar no botão gravar. Se for um estagiário também, só clicar no botão gravar. E se for um contribuinte, além de preencher aqui contribuinte, você também deve informar a categoria E-Social deste contribuinte. Depois de preencher também, é só clicar no botão gravar. Caso você não queira fazer o preenchimento manual das informações, você pode importar uma listagem. Essa listagem, ela deve ser elaborada, né, ou por você ou pelo escritório anterior, tá? E ela deve ser no seguinte formato. Então, ela deve ser neste formato, que é CPF. Então, aqui é o CPF de cada colaborador. Então, aqui, ó, os primeiros dígitos é o CPF. Depois, ele vem um ponto e vírgula, logo após o CPF. Vem aqui a data de admissão, sem barra, sem ponto, sem nada. Então, aqui a data de admissão de cada colaborador. E aí, depois vem a identificação. O número 1 corresponde ao empregado. Então, aqui vai ser um empregado. O número 2 corresponde ao estagiário. Então, esse daqui é um estagiário. E o número 3 é um contribuinte. Então, esse daqui é um contribuinte. E o contribuinte, além de todas essas informações, também deve ter mais um ponto e vírgula e informar a categoria E-Social. E finaliza com um ponto e vírgula. Então, esse é o layout de cada colaborador. Você pode fazer a importação dessa listagem e vai vir aqui as informações corretamente em cada campo. CPF, data de admissão, o tipo do colaborador e a categoria E-Social. Feito isso, você pode gravar. E após clicar no botão gravar, é só vir aqui no botão iniciar e começar a importação. Veja a mensagem que a importação de dados do E-Social poderá demorar e pergunta se você deseja continuar o processo.
Dependendo do horário que você for fazer essa importação e do dia, ela pode levar alguns minutos ou até mesmo algumas horas, dependendo da quantidade de empregados que você tiver. Se você tiver uns 10 empregados, não vai demorar muito. Agora, se você quiser fazer a importação de 1.000 empregados, aí vai demorar um pouco mais. Então, nós sempre recomendamos que faça a importação depois do horário comercial, então, ali durante o intervalo do almoço ou após as 18 horas. Clique no botão Sim a hora que você desejar fazer a importação. E ele vai começar o processo de importação de dados aí do e-social. Então, vai importar esses 3 empregados e todas as informações vinculadas a ele, como cargos, funções, horários, jornadas, serviços, e as informações, então, cadastrais e também alterações contratuais de cada colaboradora. Será exibida essa janela pedindo para que você selecione o certificado que você quer utilizar. Então, aqui vamos selecionar o certificado da empresa. Caso esse não seja o seu certificado, clique aqui em Mais opções e selecione, então, o certificado da empresa correspondente. Clique no botão OK e ele vai começar o processo de importação. Atrás dessa janela de importação, você já vai vendo as informações serem importadas. Então, já vai sendo configurado ali todas as informações. Após concluir o processo de importação, será exibida essa mensagem, processo de importação finalizado. Você dá um OK. E aqui você verifica quais os empregados que foram importados. Veja que todos os empregados já foram importados. E caso você tenha alguma dúvida sobre o que foi importado, se faltou alguma coisa, você pode vir aqui no botão Resultado. Clicando nesse botão, serão exibidas algumas guias, onde você pode ver o que aconteceu, o que talvez tenha dado de errado. Por exemplo, aqui nos empregados, né? Temos aqui 7 atenções. Então, aqui no caso, a importação foi realizada com sucesso, então deu certo. Só que aqui vão ficar algumas informações para você corrigir alguma coisa que talvez o sistema não tenha conseguido importar do portal do e-social. Então, você precisa fazer a correção. Aqui no cadastro dos empregados, por exemplo, temos aqui, ó, é necessário avaliar a ocorrência CFIP do colaborador. Sabemos que a ocorrência CFIP, ela é bem importante, né? Só que essa informação, como ela não está no portal do e-social, o sistema ele não conseguiu fazer essa importação. Então, aqui temos uma atenção, né, de que é necessário avaliar a ocorrência CFIP do colaborador para ver se está tudo certo, até para aqueles casos de aposentadorias especiais. Então, aqui é uma atenção, você deve fazer a verificação. Outra situação importante é aqui nos serviços, ó, que aqui ele fala, deverá ser informado um código FPAS válido. O sistema ele não consegue puxar a lotação tributária lá do portal do e-social. Então, o código FPAS ele não é preenchido. Então, você também deve dar uma avaliada nesses campos, né, depois da importação. Todos os cadastros foram importados e aí você só teria que fazer mesmo as correções ali conforme aquelas atenções, tá? Então, aqui no caso do serviço, né, que foi informado ali, então temos aqui um serviço. Você vem aqui, até no próprio cadastro de serviço aqui, ó, tá faltando o CEP e também aqui na guia INSS tá faltando o código FPAS desse serviço e também o código de terceiro que você pode estar preenchendo, tá? Preencha também aí o restante das informações. Se quiser deixar certinho, coloca aqui o CEP também. Então, tudo que o sistema ele não consegue pegar do e-social, ou ele vai trazer em branco, ou ele vai trazer com o nome aqui, ó, importação e-social. Então, aqui a descrição da vigência ele não consegue importar, né? Então, ele traz como importação e-social, tá? Depois você grava. E aí, essa informação, né, da lotação tributária, ela não foi para o e-social. Ela ficou dando como erro de preenchimento. Então, como você já fez aqui o ajuste do serviço 4, você vem aqui no painel de pendências do e-social, que está como erro de preenchimento, tá? E aí você vai enviar a lotação tributária 4. Por que tem duas? Porque provavelmente no serviço ele tem duas vigências, e aí você precisa fazer o ajuste nas duas vigências, ó.
certo? Então, faça ali o ajuste e depois faça o envio da lotação tributária para o e-social até não ficar nenhuma lotação tributária aqui com erro de preenchimento. Todas as lotações, a questão é que não tem o FPAS e nem o código de terceiros, então você deve preencher. Aqui podemos ver no cadastro do empregado que ele foi importado, né, corretamente, e aí a mesma situação. O sistema ele consegue fazer a importação do que tem lá dentro do portal do e-social e aquilo que não possui, por exemplo, aqui, ó, o departamento não possui dentro do portal do e-social. Então, o sistema ele importa com a informação de departamento. O centro de custo também não tem, mas para ter aqui o registro do empregado, como são campos obrigatórios, o sistema ele cria, né, um centro de custo, aqui é a mesma coisa do departamento, com o nome, né, centro de custo e departamento, apenas para não deixar sem essa informação. Depois, se você quiser organizar corretamente, né, aí você cria departamento, centro de custos, para informar no cadastro de cada empregado. E aqui, o sindicato, né? O sindicato ele consegue fazer a importação, só o nome do sindicato que ele não traz. Então, o nome do sindicato ele fica como importação e-social. Caso você queira alterar, é só ir lá no cadastro do sindicato. Então, todos os dados validados, né, importados e validados, inclusive, ele traz todas as informações de código e-social, tá? Igual como está lá dentro do portal do e-social. Então, cada informação, ó, ele vai trazer igual consta no portal do e-social, tá? Então, toda essa informação aqui é que já possui lá dentro do portal. Então, ele traz todas as informações. E esse é o processo de importação. Caso você queira fazer a importação de algum outro empregado que você esqueceu, você volta aqui em Utilitários, Importação de dados do e-social e faz a inclusão ou manual, pode fazer a inclusão de um novo empregado e importar somente ele do e-social, né? Caso ele já esteja cadastrado lá, ou fazer aqui a importação de uma nova listagem. Então, esse é o processo de importação do e-social. E caso você tenha alguma dúvida, é só pesquisar na Central de Soluções por importação e-social. Veja que na Central você já encontra como fazer essa importação e também um treinamento sobre esse procedimento, além de perguntas e respostas para te ajudar a resolver as suas dúvidas.